Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Era uma vez uma pequena cidade no interior do país, onde tudo parecia tranquilo e pacífico. As pessoas se conheciam, se cumprimentavam e levavam uma vida tranquila. Mas havia algo estranho acontecendo na cidade. No início, foram apenas algumas pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. As autoridades locais iniciaram uma investigação, mas não encontraram nenhuma pista sobre o paradeiro das vítimas. Com o passar do tempo, mais pessoas começaram a desaparecer. A cidade inteira ficou em alerta máximo, e muitas famílias decidiram deixar o local. Aqueles que ficaram começaram a se fechar em suas casas, com medo de se tornarem as próximas vítimas. Foi então que os rumores começaram a circular. Diziam que havia uma criatura estranha que vivia nas florestas ao redor da cidade. Ela se alimentava da carne e do sangue das vítimas que capturava. Os moradores a chamavam de a besta, e muitos acreditavam que ela era responsável pelos desaparecimentos. Um grupo de jovens decidiu investigar os rumores e descobrir a verdade sobre a criatura. Eles se aventuraram na floresta em busca de respostas, armados com tochas e facas. Mas o que encontraram foi muito pior do que imaginavam. Eles se depararam com um cemitério de animais mortos, com marcas de dentes e garras profundas em seus corpos. As árvores ao redor estavam cobertas de sangue, e o ar estava impregnado com um cheiro de carne podre. Foi então que eles viram a criatura pela primeira vez. Era enorme, com pelos escuros e olhos vermelhos brilhantes. Suas garras afiadas reluziam à luz das tochas, e sua boca estava manchada de sangue fresco. Os jovens tentaram correr, mas a criatura era mais rápida. Ela os atacou com ferocidade, rasgando suas roupas e suas carnes com suas garras afiadas. Alguns dos jovens conseguiram escapar, mas outros foram mortos pela criatura. Os sobreviventes voltaram para a cidade em estado de choque, contando o que tinham visto. As autoridades locais finalmente acreditaram neles e iniciaram uma operação para caçar a criatura. Foram semanas de busca e confrontos com a besta, até que finalmente conseguiram encurralá-la em uma caverna nas montanhas. Lá dentro, eles encontraram uma série de túneis e cavernas subterrâneas, cheias de ossos e restos de corpos humanos. A besta foi morta, mas a cidade nunca mais foi a mesma. O medo e a desconfiança se instalaram entre os moradores, e muitos nunca mais se recuperaram do trauma. Dizem que ainda é possível ouvir os uivos da criatura à noite, ecoando pelas montanhas e lembrando a todos do que aconteceu. Era uma noite de outono e uma família de 4 pessoas decidiu passar o fim de semana em uma cabana isolada nas montanhas. A cabana era antiga e parecia ter sido abandonada por anos, mas eles estavam animados para passar um tempo juntos e desfrutar da natureza. Depois de um dia de caminhada e piquenique, eles voltaram para a cabana para relaxar. No entanto, assim que entraram, começaram a sentir uma presença estranha no lugar. A porta da frente estava aberta e um vento frio soprava pela sala, mesmo que as janelas estivessem fechadas. Enquanto se instalavam, começaram a ouvir sons estranhos vindo de todos os lugares. Passos ecoando no corredor, sussurros no ouvido, portas se abrindo e fechando sozinhas. O medo tomou conta de todos. À medida que a noite avançava,
os acontecimentos sobrenaturais se intensificavam, de vultos, objetos se movendo sem explicação e um odor pútrido que preenchia o ar. Eles tentaram sair, mas a porta da frente estava inexplicavelmente trancada. Sem opções, decidiram passar a noite juntos na sala, mas o terror não parava. Quando a meia-noite se aproximou, um coro de vozes assombrosas começou a sussurrar seus nomes. As luzes piscavam, e de repente tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, a família percebeu que estavam sozinhos novamente. Mas alguma coisa tinha mudado. O rosto de cada um deles estava irreconhecível, com uma expressão de terror gravada para sempre. Desde então, dizem que a cabana é amaldiçoada e que ninguém que entra nela é capaz de sair com vida. Era uma vez uma cidade pequena e pacífica no interior do país, onde todos se conheciam e se cumprimentavam nas ruas. No entanto, uma casa abandonada localizada no final da rua principal sempre chamava a atenção de todos. Diziam que ela era assombrada por um espírito vingativo, que costumava assombrar os moradores da cidade durante a noite. Um grupo de amigos adolescentes, que sempre buscavam emoções fortes, decidiu investigar a casa mal assombrada. Eles entraram na casa em uma noite escura e silenciosa, com apenas uma lanterna para iluminar o caminho. No início, tudo parecia normal, mas à medida que eles avançavam pelos corredores empoeirados e escuros, começaram a sentir algo estranho no ar. Eles ouviam barulhos estranhos, como sussurros, risadas e passos, mas não viam ninguém. De repente, um dos amigos desapareceu sem deixar vestígios. O resto do grupo procurou desesperadamente por ele, gritando seu nome pelos corredores, mas não encontraram nada. Depois de algumas horas de busca, os amigos decidiram deixar a casa assombrada e procurar ajuda. Mas a partir daquele momento, coisas estranhas começaram a acontecer com eles. Eles ouviam vozes sussurrando seus nomes durante a noite, objetos se moviam sozinhos e portas se abriam e fechavam sem motivo aparente. Eles sabiam que algo estava errado e que a casa assombrada os havia seguido. A cada noite, o espírito vingativo se tornava mais violento e agressivo, e os amigos começaram a temer pela própria vida. Eles tentaram fugir da cidade, mas descobriram que a entidade maligna havia se espalhado e tomado conta de tudo. Hoje, a cidade abandonada ainda permanece em ruínas, e dizem que o espírito vingativo ainda assombra os corredores da casa assombrada, buscando vingança contra aqueles que ousam invadir seu espaço. A cidade foi renomeada para a Cidade Fantasma, e todos os que ouvem a história têm medo de se aproximar dela. Era uma vez uma pequena cidade em uma região isolada e cercada por florestas densas e escuras. A cidade era conhecida por seus mistérios e lendas assustadoras, que assombravam os moradores e visitantes há gerações. Um dia, um grupo de amigos decidiu explorar a floresta e investigar os mitos da cidade. Eles saíram cedo pela manhã, armados com lanternas, facas e um mapa rudimentar da região. Conforme eles se aventuravam mais e mais fundo na floresta, as árvores ficavam cada vez mais densas e o caminho mais difícil de seguir. A noite começou a cair e as sombras se tornaram cada vez mais escuras e ameaçadoras. Foi quando eles ouviram um som estranho vindo de uma direção próxima. Parecia um gemido baixo e lento, como se alguém estivesse sofrendo. Eles seguiram o som e se depararam com uma clareira escura e assustadora, com uma casa abandonada no centro. Eles decidiram investigar a casa, mas conforme se aproximavam, o gemido ficava mais alto e agudo. Quando finalmente entraram na casa,
viram um espectro assustador de um velho morto, que começou a se mover e falar com eles em uma língua desconhecida. Os amigos tentaram fugir, mas a casa estava viva e começou a se fechar, prendendo-os dentro. As portas e janelas estavam bloqueadas e eles não conseguiam escapar. A casa começou a se transformar em um labirinto de salas escuras e assustadoras, cada uma cheia de armadilhas e perigos mortais. Finalmente, quando parecia que não havia mais esperança, um dos amigos encontrou uma porta secreta escondida atrás de uma estante. Eles conseguiram escapar, mas nunca esqueceriam a sensação de medo e terror que sentiram naquela noite assustadora na floresta. A casa assombrada ainda permanece na cidade, como um lembrete sinistro do mal que pode espreitar nas sombras da noite.